Hoje é dia 18 de junho de 2022 e este é o episódio 207 do podcast do Ponto Portugal. Um show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Tiago Carronda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. O Merli, o nosso Boas Miguel. tardes, peripatéticos. Ok. E temos um convidado especial, o Gerardo de Lisboa. Olá, Gerardo. Olá. Também me podem chamar de Rules. Olha, bem bom, hein? Facilita bastante. Eu acho que é muito mais fácil assim. O Gerardo é o atual presidente da ESOP, a Associação de Empresas de Open Source Portuguesas, mas vou deixar a apresentação do Gerardo para o próprio Gerardo, que é sempre a melhor forma de termos uma apresentação, é a pessoa falar um bocadinho de si próprio. É que é confiança, Gerardo, Diogo, sim senhor. Não é assim de show, Gerardo. quer dizer, não estou preparado. Gerardo, fala-nos um bocadinho de ti, como é que chegaste ao mundo do open source, qual é que é o teu como é que chegaste ao envolvimento também com o mundo empresarial do open source em Portugal. É isso. Okay. E qual foi a tua primeira distribuição Linux também? Também podes dizer isso. Ora então, quando é que eu comecei com o open source? Essa é uma boa pergunta que eu tenho perguntado e não faço a mínima ideia. Lembro-me que a primeira vez que peguei no Linux foi um rapaz num laboratório no Instituto Superior Técnico que me disse: eu arranjo-te aqui Linux, e lá me deram, já não me lembro quantas disquetes, do Linux versão 0.99, patch level 13, que era muito chata porque não tinha teclado português e portanto era preciso copiar um fecheiro mais parecido, já não me lembro qual era, e pôr o C com cedilha e o resto das nossas teclas, e cada vez que saía uma nova versão lá tinha eu que compilar de novo o kernel para enfiar lá o raio do teclado. Na versão 1, felizmente, já lá estava. Naquela altura só conseguia funcionar em termos de open source só num sentido: recebia. Não tinha nenhuma maneira de dizer: olha, para o pessoal que está em português, aqui está o fecheiro, usa para ter o teclado. Não tinha essa hipótese. E portanto era um open source muito chato. Mas deixa-me só aqui assinalar, porque essa experiência que tu tiveste de ires estares no ISCTE e de repente alguém passar e Instituto Superior Técnico, eu gosto muito do ISCTE, mas é o Instituto Superior Técnico. Ok, mas aconteceu então. Exato, não, baralhei-me. De facto, porque aconteceu uma coisa parecida, não, mas foi no ISCTE. Eu ia a passar num corredor do ISCTE, alguém me agarra e... Isso era muito comum nos corredores do ISCTE. Alguém tem que agarrar. Alguém agarrar alguém, sim. E pergunta-me, porque viu, não sei se foi a minha t-shirt, só ouviu falar ou coisa assim de género. Foi certamente a tua sensualidade, Diogo. Pode ter sido a mim e a um vizinho meu. E olha, querem experimentar esta coisa aqui? Isto também é Linux. Por momentos pensei que ia ser assim drogas ou coisa assim. É pior. Tu chegaste, porque... chegaste a conhecer o aquário do ISCTE nos anos 90? Nos anos 90. Presente, fui lá a algumas festas, sim senhor. Pronto. É só, metade da audiência saberá do que é que estamos a falar. Sim. Os outros vão investigar. Eu só conheci nos anos 2000, que não deverá ser radicalmente Cheira-me diferente. que perdeste a parte mais divertida do aquário, Diogo. Olha que não. No início dos anos 2000 aquilo era muito animado, com toda a espécie de... Mas há bocado era 90, agora já é 2000. A transição, 90 para 2000. Diogo. Nos 2000 eu conheci. Não já. É o ISCTE que eu conheci. O ano do ISCTE, eu frequentava o ISCTE desde 1984 ou 85 e nunca vi essas coisas. Eu não sei. O pessoal não tem confiança. Andava pelos caminhos errados. Claramente. Portanto, foi a primeira vez que eu experimentei caixa mágica, foi ali. Foi uma reunião. Por momentos pensei, a primeira vez que eu experimentei, e eu disse: espera, que o Diogo também, mas não, afinal não foi caixa mágica. Okay. Caixa mágica, foi a primeira vez que eu experimentei. Foi numa reunião de apresentação da Ansol. A segunda que se realizou, já não me lembro onde é que foi a primeira, a segunda foi ali no ISCTE. Bem bom. E eu ia a conversar com um vizinho meu que foi comigo
e de repente aparece um PAL 300 selvagem e puxa-me para uma sala, anda aqui experimentar caixa mágica. Porquê dizer selvagem hoje? Basta dizeres PAL 300, pronto, fica já aí. Pronto. Não... Está subentendido. Porque aquilo é o ambiente natural. Agora andam muito ocupados com a Aptoid, com os PCs Exatamente. E com os Appcoins e com. Sim. Seja como for, Mas pronto. não é o meu primeiro. Mas estamos a desfocar, não é? Exato. Estamos aqui a falar Exatamente. em drogas leves e em álcool e não sei o Não, que, não, pecuários. eu levo vamos sempre voltar para ao- as vamos drogas voltar ao fortes. Estão descansados. Não há coisa que vai mais para a veia do que a eletrónica e a informática. Porque, Mas não, ele tem aliás, razão, É Não. solda. há uma coisa que vai pior, que é o papel e a imprensa, porque na realidade Qual papel? o papel da revista Softfile, que saiu em 1900, que saíram 4 números entre 84 e 85, 85 e 86, em que o quarto número tinha a primeira parte de código código assembler para utilizar as FTD 3000. Eu tenho o ZX Spectrum desde 14 de junho de 1984, que ainda funciona. Eu dei o meu. Nice. Estou tão triste. Nesta altura estou tão triste. Bem merece estar. E então, e depois fizemos lá muitas coisas e acabamos de convencer o meu pai a comprar as disquetes, que eram as FTD 3000 da Timex, e eu queria fazer mais algumas coisas, principalmente o que me chateava, porque andava a programar em Assembler e depois para gravar em disquete, aquilo era uma complicação. E os senhores da Softfile, com uma parceria qualquer de alguém da Timex, publicaram no número 4, primeira parte, como utilizar as FTD 3000 e não sei. Comecei aquilo, mas faltava a segunda parte. E depois nunca mais saía número 5. E continuou por não sair, nunca mais saiu. Mas eu fui lá à Federação Fonseca falar com o saudoso Carlos Aguda, que foi muito simpático, e dizer, pois essa revista já não vai sair. Olha, mas se tu tens o mesmo interesse, tiro-te aqui fotocópias do número 5 dessa parte do artigo. E lá está. E com isso completei e alterei o Genesis 3, que era o assembler que eu usava, para poder, quando eu gravava, ir diretamente para as disquetes que era o que eu precisava. Mais tarde, quando o Carlos Aguda funda a RS232, eu publico o código lá. E, portanto, na realidade, o meu primeiro momento open source é esse em que eu partilho de volta um código que tinha recebido e mandei de volta. Podes não responder, Gerardo, mas eu vou perguntar na mesma. Que idade tinhas tu nesse dia? Então, 1980. Volto a dizer, podes não responder se quiseres. Tinha 16 anos, pai. Ok. Portanto, foi agora tens para aí 18, não? Assim, olha, vocês não se esqueçam que os anos de 2020, 2021, os anos contam para trás. Portanto, Exatamente. Já agora, quero só assinalar aqui uma coisa, porque se calhar os nossos ouvintes mais novos não sabem, mas a Timex, a empresa que fabricava os Spectrum, tinha uma fábrica em Portugal. E os Spectrum fabricavam-se em Portugal e eram exportados para muitos sítios no mundo. Havia mais fábricas no mundo, mas muitos dos Spectrums eram fabricados em Portugal. E em Portugal existe mesmo, em Cantanhede, ou na zona de Cantanhede, um museu dedicado ao Spectrum, que é o museu, exatamente. Mais do que isso, portanto, ou seja, e eu sei que tu estiveste lá, Gerardo, houve este ano um evento muito importante, mundial, e que aconteceu em Portugal, exatamente ligado ao ZX Spectrum, exatamente em Cantanhede, no museu que o Diogo estava a falar. Portanto, não sei se queres. Foram os 40 anos. Fez 40 anos. Okay. O primeiro ZX Spectrum saiu da fábrica em Dundee, em Inglaterra. E depois aproveitou-se para falar o João Ramos, que é o diretor do museu. Pronto, organizou realmente um evento de 2 dias, um bocado pesado, 2 dias, mas tiveram lá o filho do Sinclair, e esteve mesmo lá presente com um sobrinho a falar como é que era trabalhar com aquele senhor. Eu até perguntei, havia um rumor que o Sinclair era assim um tipo um bocadinho
difícil trabalhar. Não, ele diz não. Ele era exigente. Mais exigente com ele próprio do que com os outros. Mas era muito exigente. E, portanto, se as pessoas se arrastavam e tal, ele levava a mão. Mas é preciso ter em consideração que ele vem de uma família de inventores. O irmão dele, que é um inventor também, um designer também, muito sucesso e bom. E se procurarem as coisas por Sinclair, que não o Clive, acho que é Eric, se não estou enganado, devo estar enganado, o que eles fazem, e o que o Clive Sinclair sempre fez, que é um invento resulta, tem lucro, ganham dinheiro. O Clive Sinclair até tinha pessoal que conseguia negociar muito bem os negócios. Quando ouvimos falar que aquilo estava falido e não sei quantos, ele vendia aquilo por milhões. Portanto, estamos a falar dos anos 80. Conseguia milhões por vender negócios falidos à conta dessa negociação, e o que ele fazia é investir todo esse dinheiro na próxima invenção. Infelizmente, um dos eventos a seguir foi uma célebre bicicleta elétrica quase autónoma, que era o C5, com a particularidade em que uma pessoa anda nessa bicicleta sentada, mais um triciclo, que é 3 rodas, não pegou muito. Portanto, é um daqueles negócios em que aquilo foi abaixo. Vendeu o negócio por milhões de volta, mesmo falido, por causa da tecnologia que lá tinha, para seguir para o próximo. E assim. Nós temos um Sinclair em Portugal, chama-se La Féria. O La Féria é um bocado assim, ou seja, ele faz um espetáculo para ganhar dinheiro, depois enterra tudo no espetáculo seguinte, onde faz uma coisa por gosto, mas onde não tenciona ter lucro, depois vai outra vez ganhar. Portanto, ele anda nestes ciclos assim. Portanto, a história que tu me descreves não é muito diferente daquilo que nós temos em Portugal com o La Féria. Sim, eventualmente outros. E há de haver outros, claro que sim. Eu falo daquilo que eu conheço. Mas sim, voltando aqui ao assunto. Obrigado, Diogo. Gerardo. Portanto, sim, eu estou no open source desde 1986. Comecei a trabalhar, eu conto a data em que eu começo realmente a trabalhar, à volta de 1985, com um artigo que eu escrevi para um suplemento que existia na altura, que era o Microset, a convencer as pessoas que deviam começar a programar em Assembler, que aquilo não era muito difícil, não assim tanto, e que era bué da fixe. E depois, é justo. E depois não parei nessa coisa. Realmente, open source, só começa quando há internet. É quando se popularizou mundialmente. Tudo obviamente. facilitou, exatamente. Isso foi quando começaste a envolver-te e profissionalmente mesmo em empresas que se possa categorizar como empresas de open source. Ou, aliás, até começava a dizer como é que tu categorizavas uma empresa de ser de open source ou ser uma empresa de tecnologia genérica, vá. Bom, eu tive uma... Qual será a diferença para ti? Bom, o ano passado tive umas sessões relativamente longas como incubadora de startups, precisamente à conta dessa questão. É que precisamente queriam ou iam entrar dentro de um programa de financiamento, mas onde um dos requisitos era que a empresa fosse uma empresa open source. Logo à partida temos aqui um problema com o requisito, mas já explico. E então, o que é que basicamente essa conversa podíamos extrair? Existem várias definições, mas podíamos dividir basicamente as empresas open source, que é uma classificação difícil de atingir, em quase 4 categorias muito diferentes. Podemos pensar na categoria de uma empresa que é open source porque a maior parte da sua atividade se centra na utilização de tecnologias open source. Mas é um utilizador. Portanto, é, digamos assim, um nível base. Sabe e importa-se com isso, mas também faz com que grande parte da sua atividade esteja cheia de passarinhos a chilrear e vento a passar. Desculpa lá, Tiago, isto está difícil aqui de eu conseguir. Mas é vento ou é mais do que isso? É a conjunção das coisas. Bom, seja como for, esse primeiro nível
uma empresa é open source porque realmente, se não houvesse open source, ela não existia. Porque decidiu usar o open source para o seu sistema. O que faz bem, e é aquilo que eu tentei explicar-lhes em termos de startups. Em termos de startups, não faz sentido não serem open source, porque significa que não tem que fazer um investimento logo à partida em software. Digamos que nos anos 90, se uma pessoa quisesse lançar-se em informática para fazer programas em 5 anos, ia gastar equivalente hoje em dia para aí a 20 ou 30 mil euros só nos compiladores e nos programas que precisava para desenvolver. Isso desaparece. Mesmo que não tenha isso, mesmo que seja só a questão de um programa, um processador de texto, uma folha de cálculo, um programa de correio, não sei quantos, mesmo que hoje em dia digam que aquilo, pagas ao mês, é só aquilo que precisa, é mais outra investimento, é mais outra preocupação, é mais uma licença que temos que gerir. Pronto, esse é o primeiro nível. Mas depois vamos tendo progressivamente mais coisas. As empresas que usam o código, mas também o modificam. E que o modificam e o publicam de volta à comunidade, contribuem de volta. Okay. E depois vamos tendo um nível em que toda a atividade é centrada em open source que criam e divulgam e está disponível abertamente. A questão que depois se põe mais complicada é então como é que se faz negócio? Pronto, é aí que se dizer que a porca torce o rabo. A porca torce o rabo, exatamente. Mas eu tenho deixa-me só fazer aqui, portanto, há claramente aqui duas vertentes nas empresas, ou esqueça das empresas, nas startups, como tu disseste, Jardim, muito bem, nas startups open source, que é aquelas que usam open source sem saber, usam e pronto, e aquelas que usam por convicção. Agora, a minha intenção, questão, pelo menos. Diz? Ou intenção, pelo menos. Não necessariamente convicção, mas intenção. Sim, ok, pronto, sabem ao que vão. Pronto, e aqui Exato. abarca tudo. Mas a minha questão é um bocadinho diferente dessa. Ou seja, quando tu falas numa startup open source, conforme tu etiquetaste, estás a falar daquelas que meramente utilizam ou daquelas que... Ou seja, para ti uma startup open source é quem utiliza software open source ou é uma startup que oferece, publica aquilo que faz? Por isso, pronto, aqui a questão é como é que podemos classificar uma empresa que é Exatamente. open source se não faz... Temos que fazer uma graduação. Ou seja, esse primeiro nível, se calhar é o nível onde está a maior parte das empresas... A regra geral que não sabem que a maior parte dos seus produtos, embora pagam licença de 5 anos, estão pejadas de componentes open source e se não existisse open source, se calhar os produtos não só não funcionariam tão bem, como seriam muito mais caros, como já foram. E esse é o trabalho da DESOP, alertar as empresas a dizer, quando nos perguntamos o que é open source, dizer, alertar-nos, vocês já têm open source, vocês já usam open source todos os dias. E eles dizem, não usamos. Então, olha, façam um inventário do vosso software e vão lá descobrir tudo. Desculpem, eu estou com um bocado de tosse. Logo forjei. Exato. Sim. Esse é daqueles componentes. Não, e nem tens que ir aí tão específico. Sim. Tudo o que usa o Log4j provavelmente também já é. Ou é, na maior parte dos casos, o Apache, o Tomcat, o JBoss, tudo isso. Que eu trabalho depois em termos funcionais também com coisas que são super proprietárias, com licenças que custam milhões e não sei quantos. E posso dizer. Avança, Gerardo, avança, que essa parte não nos interessa. Continua. Mas aquilo tem uma camada proprietária. Assim, olha, imaginemos. É o software, tem uma camada proprietária. O resto, o fecheiro de licenças que nós usamos, pode ter algumas centenas de capas a explicar todas as centenas de componentes que eles usam e incorporaram. É dizer, isto é GPL, isto é MIT, isto é Apache não sei quantos, isto é não sei quantos, isto é não sei quantos. Faz parte do open source. A primeira liberdade é a liberdade de poder utilizar de forma qualquer. E, portanto, se eles estão a usar, estão a fazer bem,
E porque dizem que estão a fazer e estão a dizer o que é que dizem. Mas esse é o primeiro nível. É um nível muito interessante em termos de empresa open source? Pronto, não é muito interessante. Qual é o nível que nos interessa em empresas open source? São as empresas que contribuem de volta. Ou seja, não estamos a falar da parte em que estão a fazer produtos e publicar. Só o facto de a empresa dizer que quer utilizar open source, escolher os componentes, claramente, que são open source, e contribuir de volta a esses projetos, quer nas coisas mais básicas, que é a tradução, revisão, bugs, tracking, mas também, e às vezes há, que contribuem com patches, com código, com novas funcionalidades. Portanto, esse é o género de empresas que é mais interessante, que é mais rico, não é? Que está num canto do mercado que o contribuir, o estar do open source pode não lhe afetar o modelo de negócio. As outras empresas que podem dar o passo acima e vivem e trabalham com open source e, digamos, têm os pés assentos num produto que é completamente open source, ou seja, em que correm o risco de alguém dizer nós também pegamos nisso e fazemos, está ao lado deles a tentar vender aquilo mais barato. Essas empresas são aquelas que devem ser mais acarinhadas. Aí podemos falar da questão do MongoDB Elastic, que não tem nada a ver com isso. Neste episódio. Não percebo isso. Não tem nada a ver com isso. Covid. Não tem nada a ver com isso. E isso foi uma situação que ainda tem que ser analisada. Sim, eles agora já têm um acordo entre eles e já estão todos amiguinhos. Ok. Tens de chegar um bocadinho mais atrás. Essas duas empresas e outras decidiram ir para o open source apenas e somente por uma questão de marketing. Não lhes interessava o open source. A estratégia deles foi sempre ter um produto fechado. Eles nunca tiveram uma estratégia. Exatamente, eles nunca tiveram uma estratégia para o foram forçados a ter uma estratégia open source e abrir à comunidade e tudo mais, mas sempre com o pé atrás. O que aconteceu em relação à Amazon foi que, por um lado, é um produto que a Amazon vende um tipo de serviço, avança para fazê-lo. Não tem nada a ver com isso. Eles são os grandes, podem fazer isso e acabam por, dada a dimensão, colher muito mercado. Essas empresas estavam baseadas num modelo de negócio que era frágil a esse tipo de, digamos, ataque, de perturbação do negócio, mas que era expectável, quer dizer, faz-se uma análise, exatamente. Qualquer análise que se fizesse de arranque do plano de negócio dizia esta é a ameaça maior. E nunca se precaveram em relação a isso. E o facto de fecharem a licença não tem a ver. Eles iriam fazê-lo mais cedo ou mais tarde, anteciparam. O que a Amazon fez ao mesmo tempo. E eu acho que isso é a parte louvável. Quer dizer, se vocês vão fechar, nós vamos abrir. E fizeram um fork numa licença, na mesma licença aberta, que era a paz, e portanto nós vamos manter a versão aberta. É um bocadinho contrário do que, por exemplo, aconteceu com o Hudson. O Hudson, que é um dos principais motores para integração contínua e instalação contínua, na altura que estava dentro da base da Sun, e portanto foi comprado na Oracle. A Oracle decidiu, não tornou aquilo closed source, mas digamos o desenvolvimento e todas as decisões ficaram muito completamente. Nessa altura dá-se o contrário, é um fork aberto, e o Hudson criou Jenkins, que depois desenvolve e tem uma vida mais à frente. E contribuam contribuíam de volta ao projeto Hudson. Olha, fizemos estas melhorias, vocês podem procurar. Que o projeto Hudson sempre ignorava. Julgo que a certa altura a Oracle deu-se um bocadinho por vencido. Olha, também lá o Hudson explora e aconteceu exatamente o contrário. Foi um produto que se manteve. Okay. Mas essa é a vantagem da questão do open source, que é estarmos livres de um só fornecedor, uma só equipa de desenvolvimento. Mesmo que seja difícil. Eu estava aqui a ouvir-te falar agora nas últimas frases e tenho que fazer uma pergunta, Gerardo. Na tua opinião,
Tu és mais pelo caminho do open source ou mais pelo caminho do software livre? Essa é uma distinção que ainda não consegui muito bem distinguir. Para mim, eu não percebi porque que há esta decisão em português, em Portugal, mais propriamente entre open source, código aberto e código livre. Mas talvez me possas explicar, então já posso ter uma opinião. Acho que não é uma questão de explicação, acho que é uma questão de boca e de cabeça, e acima de tudo acho que é isso. Ou seja, grande parte do software open source é software livre. Aliás, é o contrário, ou seja, o software livre é obrigatoriamente open source. O software open source pode ser ou não software livre, e acho que tem que ter um bocado com isso. Mas na prática mais de 99% do que é open source é software livre, assim como mais de 99% do que é open source em termos de licenças, as licenças também que são uma e outra em simultâneo. E por exemplo, o que eu me lembro de ouvir aqui há uns anos da boca do pessoal da Open Source Initiative numa reunião da Open Forum Europe, foi que, na perspectiva deles, Open Source é uma campanha de marketing para software freedom. E é esta a perspectiva do pessoal do Open Source em relação a esta polémica. Eu acho que é um. Embora haja uma distinção, tecnicamente há uma distinção, a diferença é relativamente pequena, mas existe. Na prática, o impacto eu diria que é inexistente. Eu gosto, e perguntaste para mim, Gerardo, eu gosto do conceito de open source para fazer uma das minhas comparações, que é, e que já fiz várias vezes em vários sítios, que é quando tu vais jantar a um sítio e te servem um excelente prato e tu não sabes como é que ele é feito, e quando tu pões open source e podias pôr software livre, mas tinhas que estar mais tempo a explicar. Durante o jantar é mais complicado explicar software livre do que explicar apenas open source. Apesar da definição do open source ser muito maior, o conceito de cozinha aberta, mas é mais fácil se me deixares acabar, Diogo. Perdemos. Portanto, não acho que eu estou aqui. Portanto, quando nós estamos num restaurante e temos uma cozinha aberta, mesmo que nós não estejamos a olhar para a cozinha, o facto da cozinha ser aberta faz com que quem esteja a trabalhar dentro dessa cozinha tenha um cuidado diferente com a tua refeição e com aquilo que te serve no prato e com aquilo que vem para a sala e aquilo que tu comes. E nesse sentido, explicar o conceito de open source é muito simples, porque o paralelismo é praticamente direto. Quando falas em software livre, dá um bocadinho mais de trabalho, tens de explicar as 4 liberdades, sendo que a parte do código é essencialmente uma delas. Mas percebo-te na tua confusão, percebo aquilo que o Diogo diz e dou-lhe razão. Uma coisa que é raro neste podcast é eu concordar plenamente com o Diogo, mas que é o conceito de. E o Diogo foi inteligente neste sentido, ou seja, disse plenamente, disse 99%, deixou 1% para as dúvidas, que é uma coisa que ele raramente faz. E é exatamente isso, ou seja, toca-se em quase tudo, e aquilo que eu sinto é as pessoas que continuam a distinguir acerrimamente software livre de software open source são para aí as mesmas que continuam a distinguir acerrimamente Linux de GNU Linux. E agora eu estou a picar o Miguel e o Diogo ao mesmo tempo. Está-me a dar a tosse outra vez. E acho que há aqui aquilo que acontece aqui, e Gerardo, tu estás um bocado na mesma posição que eu, que é: há uma mensagem para entregar e é preciso entregar a mensagem o melhor que a gente consegue, da forma mais eficaz possível. E às vezes é preciso fazer aqui algumas cedências que não desvirtuam o conteúdo, para que a mensagem chegue facilmente e de forma eficaz aos destinatários. E acho que não sei, eu estou por palavras na tua boca, portanto vais-me corrigir se eu estiver enganado, Gerardo. Mas acho que é um bocado isso, ou seja, vamos simplificar aqui a comunicação e vamos tentar de alguma maneira que as pessoas percebam melhor aquilo que a gente tem para lhes dizer. E acho que posso intervir enquanto purista / fanático? Claro que sim. Sim, então, temos de ter um melhor fanático. Enquanto terrorista radical e extremista, sempre tive uma acessão muito. Os termos são importantes e a definição dos termos é importante, as palavras pesam, não é? Sem dúvida.
no meu entendimento, o open source não é necessariamente livre, ou seja, uma empresa pode desenhar, escrever o código de um software, de um programa, pode deixar esse código aberto e disponível para as outras pessoas olharem para ele, mas as licenças não implicam necessariamente que se possa copiar, modificar ou redistribuir o código verdade. como está. Não é verdade. Calma. Isto é a minha acessão da coisa. Software livre é um bocadinho mais preciso nesse aspecto, porque implica, pelo menos na acessão que eu tenho disto, que o código é aberto. Disto? E agarrado Estás a falar de ao software conceito livre, não é disto, então. Respeitinho. Oi? Ah, pois. Então, Hã? O que é que eu disse? disto? Hã? Ok, agora perdi-me. Ele está a trollar. Segue. E software livre implica que o código está aberto também, mas vêm agarradas todas as licenças que permitem que seja modificado, redistribuído, etc, etc. Depois há pequenas afinações nas licenças que podem ser lá metidas de acordo com aquilo que está a ser desenvolvido. Portanto, open source não é necessariamente livre, mas software livre é definitivamente open source. E depois há a questão toda do anglicismo open source, que a mim faz um bocado de comichão, prefiro dizer código aberto, claro, mas isso complica a discussão, porque tens de dizer software de código aberto. E já lá está o anglicismo de software. Não, aí eu posso. Para passar a mensagem, eu percebo perfeitamente que há prioridades em relação a isso, porque estamos a falar com audiências diferentes, mas é um bocadinho a mesma coisa de que eu adaptar o meu código linguístico para que o interlocutor entenda. Portanto, também há momentos em que eu digo open source com o significado mútuo de software livre, porque estou a falar com alguém que se calhar não vai perceber as subtilezas. Mas é a mesma coisa de eu dizer a um brasileiro gramado em vez de relva para que ele me entenda rapidamente, não é? Certo, mas Miguel, não é exatamente essa a distinção. Eu vou ler só os títulos que estão na definição do open source. Oh, diabo, o Diogo vai ler. Não. Vamos voltar ao trabalho da ESOP e do Gerardo e o que é que eles planeiam para o futuro. Eu também ia ler por aí. Espera aí, vamos já. Free redistribution, source code, derived works, integrity of the author's source code, no discrimination against persons or groups, no discrimination against fields of endeavor, distribution of license. License must not be specific to a product. License must not restrict other software. License must be technology neutral. Okay? Isso é da Free Software Foundation. Não, isto é a definição do open source da Code Open Source Initiative. Okay. Eles têm três. Mas essa é a aplicação que tem sido feita no mundo das empresas que têm código aberto, mas não livre. É a aplicação prática, digo eu. Sim, mas estás a falar de outra coisa. Disponibilizar o código não faz com que o código seja open source, nem faz com que o código seja software livre, ok? É verdade. Isso é outra conversa. O que é software de acordo com o software livre é estar de acordo com uma das definições. Ter um licenciamento compatível? Exatamente. Compatível com esta definição. Que eu li, eu não li os detalhes todos, obviamente, que isto era uma página gigantesca. Li só os títulos, porque eram só 10. E há diferenças de detalhe, mas são diferenças menores. Eu diria que no essencial a interseção entre um e o outro é quase total. Bom, mas há aqui uma distinção que é importante ter em conta, e a questão pela qual nós, pelo menos por enquanto, nós nos focamos apenas no termo open source. E lá, por enquanto, espera aí que eu fiquei com... Por enquanto, porque é uma questão de marketing, é uma questão de utilizar um nome, um termo, que é facilmente reconhecível e, melhor ainda, pesquisável. Porque, mas aqui a distinção que é importante, devido a algumas dificuldades em termos da língua inglesa em explicitar alguns termos, a língua portuguesa é muito mais expressiva e podemos ir a um lado um bocadinho mais interessante. E, portanto, nós podemos, em português, dizer código livre. E aqui, quando dizemos código livre, estamos a expressar exatamente as questões de liberdade.
e podemos utilizar qualquer uma das 5 ou 6 definições que existem. Existem mais. Podemos lá chegar também. Sim. Quando dizemos código Acho que aberto, não vale a pena. e porque há muita gente cujo nome não será mencionado, mas começa por algumas letras no alfabeto. Algumas consoantes. Exato. Diz, não, o nosso código é aberto, quer dizer, há clientes nossos a quem nós mostramos o código, eles podem ver. E o código é aberto nessas situações. E, portanto, o código aberto não significa, é uma das liberdades, mas não cobre todo o leque. E é preciso recuar um bocadinho à ideia se não estou enganado, que é do Transparency e depois também um bocadinho do Stallman, com aquilo que o Stallman diz, que é a questão, não é só o código ser livre, mas é livre para ser partilhado. E aqui é um ponto que eu tenho insistido muito. Que aliás foi o nosso ponto de comunicação com a Internet Society, que é o movimento open source só existe realmente a partir do momento em que existe internet e, portanto, em que a partilha existe. O open source, e quando falamos e agora temos de ser um bocadinho mais genéricos, não é software, é software, hardware, design, documentação, tudo isso. Só existe... Música até. Exato. Pois, Conteúdos. nós esquecemos muito dessa faceta toda a parte. Tudo isso só existe porque há comunidades. Porque as comunidades, sem open source, o open source, estava aqui a ver se aliás uma coisa para vos mostrar, já se vê. Que é o Open Source Design, que é um outro movimento de designers de apoio ao open source. Sim, a gente está familiarizado. Hei de lá chegar também para impulsionar essa malta. O open source existe porque é um trabalho comunitário, requer uma comunidade. E a questão de, quando uma pessoa entra para usar um programa, não está simplesmente a carregar em botões, a pegar numa caixa, a enfiar no computador, está a ligar-se a uma comunidade. E a mensagem aqui é, quando se utiliza open source, não estamos a utilizar, a ideia que não se deve ter é que estamos a utilizar algo que foi feito por alguém. Não, o que estamos a fazer é algo que é mantido por uma comunidade, que existe para a partilha. Ou seja, aquilo que nós temos, o utilizador tem de usar e das dificuldades que tem, pode partilhá-las com a comunidade. E quando ele pergunta à comunidade, há alguém que me possa ajudar, a comunidade dirá sim. E isso é que é o open source. E, portanto, eu às vezes tento explicar às pessoas que não estão por dentro do assunto e tento descrever o modelo de software open source como uma espécie de software em modelo de cooperativa. Tu dirias que é uma boa síntese ou nem por isso? Bom, é um pedaço, mas cooperativa também pode significar uma estrutura mais formal do que aquilo que o open source pode ser. Sim, isso pressupõe um certo grau de organização da própria comunidade também. Sim, em regra geral, mas podem ser comunidades informais. Podemos estar a restringir um bocadinho. Tenho um vírus neste computador. Não era isto que devia surgir. Tem umas janelas, sim. Eu só quero voltar um bocadinho atrás, mas já continuamos. É que para adicionar a confusão sobre os nomes, a lei portuguesa tem uma definição de software de código aberto, que é exatamente a mesma definição de software livre que a Ansol usa no seu website, ou pelo menos usava, que é a tradução para português da definição de software livre de acordo com a Free Software Foundation, que por sua vez foi buscar a Free Software Foundation. A Ansol é sempre uma boa referência a nível nacional, atenção, Diogo. Exatamente, mas é interessante que há muitas definições, já também a definição de software livre de acordo com a Debian, há uma série de definições, mas pronto. Exatamente, agora está a ser purificado. Exato. É o chamado Power Wash. Eu chamo-lhe um upgrade. Isto é um upgrade simples. Isto é um computador com mais de 15 anos, resgatado do lixo. Para alguém que diz que
precisamos de um computador mais potente para fazer o coisa. Não. Exato. Aliás, o nosso Miguel é prova viva, como nós temos falado já nos últimos episódios. Como transformar ferro velho em coisas úteis. Exatamente. Ferro velho até simplesmente máquinas que não são velhas, mas que têm uma capacidade mais reduzida do que outras, como um Raspberry Pi com 4 GB de RAM. Até esquentadores eu já vi serem transformados. É verdade, já nem me lembrava disso. Essa não. Peças de esquentador. A panela do esquentador, um dissipador de líquido. Isso pode ser. E isso lembra uma coisa que era um desafio que eu gostava de conseguir lançar, mas não sei por onde. Que é, lança ao Miguel que ele aceita. Não sei o que é, mas lança ao Miguel. Neste contexto, vocês lança ao sabem Miguel que que ele tivemos aceita. um primeiro-ministro assim, um bocadinho estranho, mas que lançou nas mãos de não sei quantos milhares de crianças um computador. Um Magalhães. Aliás, 2 milhões. E a minha questão seria, será que seria possível pegar nesses milhares de Magalhães, convertê-los em qualquer coisa que seja usável hoje em dia e assim ter pelo menos alguma coisa que se possa usar pelas milhentas pessoas e refugiados que vão a chegar cá a Portugal para... Deixa-me dizer-te, Gerardo, que, e agora sobrepondo aqui o Miguel, há um ano, a minha filha mais velha estava no 4º ano e o professor dela ainda usava, portanto no ano passado, ainda usava um Magalhães para conduzir as suas aulas, portanto as partes informáticas das suas aulas de 4º ano ainda eram powered by um Magalhães, não sei qual das gerações, se a primeira ou a segunda, mas ainda era um Magalhães. Portanto, é possível? É. Se existe vontade ou não e se as pessoas querem ou não, aí é a velha questão, que é mudar mentalidades. Às vezes é muito mais difícil do que, conforme tu fizeste durante este episódio, Gerardo, mudar um sistema operativo de um computador novo ou velho. Mentalidades é muito, muito mais complicado fazer upgrades. Mas que é possível, tecnicamente é. Mas eu quero ouvir o nosso especialista em ferro velho. Um dia eu conto uma sessão maravilhosa que eu tive na JP Sacoto. Uma sessão inteira. Uma sessão de vários dias, aliás. Ok, boa. Depois eu conto. Vou reservar isso para outra altura. Episódio 208 será 208. O nosso convidado especial, o Miguel, sobre... Foi muito interessante e muito instrutivo, mas envolveu Magalhães e envolveu uma longa discussão com o instrutor sobre as virtudes do software livre. Um instrutor basquete de CrossFit? Não, da JP Sacoto. Enfim, já lá vão alguns anos. Mas sim, tenho a paixão de recuperar lixo, entre aspas, e já fiz isso em tantos sítios. Aliás, vocês já partilhei uma vez uma foto. Só é lixo até chegar às tuas mãos. A partir da altura que chega às tuas mãos, tornam-se pedras preciosas. De cada vez que eu faço uma instalação de GNU Linux em cima de um computador que eventualmente iria para o lixo ou que as pessoas se queixam já não estava a funcionar bem porque está obsoleto, blá blá blá, eu fiz um stencil com o logotipo do Windows e de cada vez que faço uma instalação faço um stencilzinho na parte lateral do Há muito tempo que não publicas a atualização desse... É verdade. Já não tenho espaço. Tens de arranjar outro. Pois, deixei de fazer isso porque já deixei de ter espaço. Tens que arranjar uma torre mas agora tens de cruzar ao contrário. Ou então no interior, exatamente. Olha, sim senhor. E já lá pus uma maçã também. Muito bem. O Tiago lembra-se há bem, que eu lembro-me que ele estava lá. Pronto, olha. Mas na festa de software livre. Eu converti 2 maçãs. Olha, vês, bem bom. Pronto. Na festa de software livre em 2019. 18. Também recuperámos um Magalhães. É verdade. Houve um Magalhães que saiu de lá a correr. Eu estava Ubuntu, muito entretido na organização. Acho que não olhei para esse caso específico. Pronto. Mas confio em ti. Mas pronto, saiu de lá, acho que foi com o Ubuntu ou Xubuntu ou coisa assim de género, já não me lembro exatamente. Mas toda esta questão do Magalhães, isto tinha a ver com o facto de provavelmente existem no fundo dos armários aqui pelo país inteiro milhares desses computadores, aqueles que não foram móveis, e que provavelmente ainda estão estariam usáveis, não com
o coisa X que lá está lá dentro, que aquilo era pasto para vírus, de toda. Eu tenho aqui vários, precisamente, que pais me vieram dizer: eu queria recuperar alguma coisa dos meus filhos, mas isto aqui eu não consigo ligar. E naturalmente não conseguem ligar porque o vírus aparece primeiro que o sistema operativo. Gerardo, isso por acaso era uma coisa gira. Eu vou tentar virar aqui a conversa. Era uma coisa gira para a ESOP fazer em conjunto com a Ansol, que era exatamente um evento em que o título podia ser exatamente Magalhães e a conversão deles em coisas que realmente fossem úteis em 2022. Eu acho que o nome do evento devia ser Lázaro Magalhães. Deixa a criatividade para a tua parte, Miguel, não me importo. Mas desde que tivesse o termo técnico Magalhães no nome, eu acho que ia resultar. E podíamos fazer uma coisa gira, podíamos pensar nisso. Agora, aquilo que... E eu estou a tentar virar aqui a conversa porque sinto que nos últimos tempos, pelo menos é a minha percepção pessoal, honestamente, apenas pessoal, mas que a ESOP está numa nova... Eu diria numa nova fase da sua vida. E aquilo que me interessa saber nesta altura, e sendo aqui um bocado egoísta, mas pensando também em quem nos ouve, é... quais são os planos da ESOP em termos de atividades, eventos? Nós falamos um bocadinho. Eu avisei. Pronto, ok. Daqui a 6, vocês, quem estiver a ouvir-nos, pode pôr isto em pausa. Daqui a 6 horas ainda estamos cá. Não é preciso, a gente divide isto em episódios. Que o Alex vai à lua e volta 3 vezes. Se isto a gente demora mais que uma hora, o homem vai. Pronto, então são 3 sanos e 2 capriçones. Mas temos um episódio, conseguimos negociar pelo mesmo valor deste episódio. Gerardo, consegues pagar-nos o mesmo? Se conseguires, estás cá na próxima semana outra vez, eu não me importo. Bom. E eu estou a dizer mas estou a falar no coletivo. Acho que nenhum dos meus sócios se importa de que venhas cá para a semana outra vez, desde que, volto a dizer, desde que pagues exatamente o mesmo que pagaste para estar aqui neste episódio. Exatamente. Quer dizer, a comissão. Ainda não é mesmo. Consigo, porque, já que o sistema operativo é instalado desse lado. Não, sim. Esta BIOS é um bocadinho particular em relação às USBs que recebe e, portanto, ainda estou aqui a formar mais uma terceira, porque ele não gosta de encontrar as coisas. Mas sobre os eventos... ESOP. Eu sou teimoso, vou voltar a Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesa. Foi formada há 15 anos. Parabéns à ESOP, já agora. Eu estava aqui à procura das marcações de calendário onde nos reuníamos no Museu das Telecomunicações. Era pessoal da Ansol, vários pessoal da Ansol que tinha empresas e que, uma vez que dentro da estrutura da Ansol não se conseguia criar lá um grupo dedicado à parte empresarial, decidimos criar uma associação própria. Mas não era só pessoal da Ansol. Deixa-me só fazer uma nota de rodapé. Quer dizer, as primeiras reuniões era só pessoal da Ansol. Depois foi chegar mais gente. Preciso fazer uma nota de rodapé para a malta mais distraída. Nós neste episódio temos o presidente da ESOP numa janela e o presidente da Ansol na outra janela. Pronto. Continua, Gerardo. Pronto. Passou bem. O Diogo não é presidente de nada, tens a certeza? Eu acho que ele é presidente de meia dúzia de coisas. É presidente do resto do mundo, mas da Ansol não é. De uma coisa, ainda não é. Sou de uma coisa e chega. Bom, seja como for. Hoje em dia, quando eu chego com alguma instituição, com algum importante, não sei quantos, eu posso claramente chegar a ele. Boas tardes, eu sou presidente da direção da ESOP, a Associação de Empresas Open Source Portuguesas. Existimos há 15 anos e nunca ouvi falar de mim. E isso... Olha que a Ansol tem o mesmo problema, mesmo. Não, a Ansol ainda aparecem muitos sítios e só o facto de terem apanhado aquela questão das 10 perguntas, muito bem feitas, já vos valeu bastante a time. A ESOP, digamos, a parte dos primeiros tempos de se organizar e ver algumas coisas, começou por fazer algo que é importante, mas é completamente invisível, que é falar com o governo. E o que a ESOP fez durante estes primeiros 15 anos foi falar com o governo, mostrar-lhes as vantagens do open source, arranjar interlocutores e campeões do open source dentro das estruturas da administração pública, e nesse aspecto fomos muito bem sucedidos.
a utilização do open source por toda a administração pública é relativamente elevada. Temos números, é algo que ainda temos que fazer, mas existe aceitação, existe interesse, existe uso e, em certa medida, alguma contribuição volta para o open source. De uma forma ou de outra, também contribuímos para daquilo que achamos que pode ser um pilar para a sustentabilidade da utilização do open source em termos não só da administração pública, mas em geral, que é o Regulamento Nacional da Interoperabilidade Digital, de agora em diante reduzida para I14Y, pronto, o I14Y, Interoperabilidade, que é basicamente um catálogo de normas abertas a que o Estado, a administração pública, digamos, declarou ter interesse em utilizar. A ideia... E que a ANSOL supervisiona há 10 anos e que tem um repositório sobre os incumprimentos e que convida qualquer pessoa que ouve este podcast a fazer a submissão de um commit ou de um PR, como acharem mais conveniente, para que a lista se mantenha o mais atualizada possível. O que nós temos feito atualmente, cada vez que falamos com outro setor da economia, portanto, a finança, a academias, as autarquias, setores específicos industriais e tudo mais, dizemos, atenção que existe isto, vocês não conhecem, e devem declarar o vosso interesse ao Estado, neste caso, que é a AMA, a Agência de Modernização Administrativa, dizer que têm interesse em participar na renovação desse regulamento e atualizar e incorporar novas normas com as quais comunicam com a administração pública e, portanto, deviam estar lá presentes. Além da questão que isto requer, quando estamos a falar de normas e standards, uma das coisas que às vezes esquecemos é que elas não são estáticas. Ou seja, elas são sujeitas a revisões e atualizações constantes. Portanto, mesmo o RNIT requer uma comissão permanente para ser permanentemente atualizado, mesmo que em publicação por Presidente da República só aconteça uma vez por ano, mas permanentemente deve ser atualizado porque há normas que caducam, são substituídas por outras, deixam de ser utilizadas e são substituídas de outra forma, e porque os diversos setores da economia podem não estar representados e têm que ser incorporados. No entanto, a questão isto é relativamente inovador, porque ainda há pouco tempo, e já nesta semana, a Comissão Europeia tem uma espécie de fórum do I14Y, em que, digamos, tratam destas questões de normas, como é que integramos os sistemas, o que é que deve ser. E num desses fóruns, onde havia a possibilidade do público participar, então existe qualquer coisa a nível europeu, a nível da diretiva europeia, semelhante ao REMIT, embora o REMIT seja já uma transposição da diretiva europeia, e a resposta foi... É agora, porque a lei das normas abertas que cria o RENID é anterior à diretiva Exato. europeia e é melhor que Exato. a diretiva europeia. Poderá dizer que a resposta que eu ouvi foi... não sei, não está cá o tipo que sabe disto. Diz-nos aí umas referências, depois eu mandei depois um e-mail, que nós vamos ver. E, portanto, é esta questão. Por onde é que nós queremos levar o RENIT? Nós queremos levar o RENIT em termos de concurso público, ou em termos dos concursos públicos, em termos das aquisições por parte da administração local, mas depois também pelas regionais e pelas locais, que é o contratante dizer nós queremos um produto que cumpra estes requisitos e estas normas, segundo, que estão neste caso é um Conselho de Ministros. E se um concorrente vem, nós não temos essa norma, falamos dessa norma, mas nós temos a nossa que é muito melhor.
E a questão aqui que nós queremos forçar é o contratante dizer ou o senhor abandona o concurso, ou a suas custas faz a adaptação de modo a poder falar com o protocolo ou a norma que nós queremos. Ponto. E é isso que nós queremos. Porque a questão das normas abertas tem a ver com o evitar o vendor locking, ou seja, ficarmos presos a um só fornecedor. Que acontece isso em muitos casos. E isso é uma fonte de rendimento para empresas como eu que fazem integração de dados. Portanto, projetos de migração é os que se quiserem. Portanto, que é pegar na estrutura dos dados que temos, ver a estrutura dos dados para onde queremos ir e depois agora vermos como é que vamos transportar isto um para um, sem perda de dados, sem que o sistema deixe de funcionar de um momento para o outro. Pronto, dá para muitos, mas não é isso que se espera. Deixa-me fazer aqui um bocadinho uma coisa que não é habitual, que é fazer publicidade à Ansol outra vez. Olha que este episódio eu estou aqui a fazer uma cota que é à conta do tal projeto, e é um projeto que tem sido alimentado fundamentalmente pelo Marcos Marado, anterior presidente da Ansol, e é preciso dar créditos a quem os merece. Mas nós temos o nosso que foi recentemente convertido num microsite, o renidansol.org, que tem lá inúmeras opções de clientela para certamente os associados da ESOP poderem converter os dados e a informação que está presente em formatos que não cumprem com o RENID, com aquilo que é esperado. Portanto, se quiseres, Gerardo, tens ali uma ótima task list para tu poderes de alguma maneira fomentar negócios junto dos associados da ESOP e eventualmente até captar novos associados, porque de facto há ali vários e a lista infelizmente não encolhe, só aumenta. É lamentável, mas a lista de incumprimentos só aumenta, dificilmente encolhe. Portanto, com a ajuda da ESOP e dos associados da ESOP, certamente que o nosso objetivo é que o site fique vazio e que nós tenhamos uma lista com 0 ocorrências. Esse é o objetivo. Não é efetivamente aquilo que se verifica, lamentavelmente. Nós vamos incorporar isso, aliás, nós dois já tínhamos falado sobre essa questão. A ESOP tem um grupo de trabalho, tem vários grupos de trabalho, mas um deles é só sobre a revisão do RENID, que tem a ver com criar um mecanismo, propor ao Estado a criação de um mecanismo para atualização do RENID em permanência. Tal como existe uma comissão da hora, quer dizer, todos os anos diz quantos segundos temos que os relógios têm que ser corrigidos e tudo mais. Isto fazem todos os anos. Faz parte do Observatório Astronómico de Lisboa. Existe uma comissão da hora que todos os anos, em dezembro ou em janeiro, mais ou menos, publica essa correção. E, portanto, isto passa basicamente pelo mesmo mecanismo de correção. No entanto, temos outro grupo de trabalho, que é um bocadinho mais importante, que é o grupo das boas práticas de aquisição de tecnologia de informação e conhecimento em open source. E à parte as questões... Nós temos aqui para 10 episódios, Gerardo. 10. E eu estou aqui a fazer contas de cabeça, uns 10 pelo menos. E temos que acabar, isto é uma chatice. Mas deixa-me só dizer, deixa só acabar à parte da questão que é a análise, que é o CCP, o Código de Contratos Públicos, Decreto-Lei 30 de 2021, se alguém quiser saber. Há também a questão de observatório em permanência, que nós temos tido desde há vários anos, dos concursos públicos que vão sair. Digamos, a minha ambição é transformar isto num observatório automático que lê os dados diretamente e vai-me fazer aqui um score desses dados desse dia. E devo dizer que há muitos concursos que nós vamos ter de fazer basicamente uma lista a dizer: atenção, o seu concurso não está de acordo com o CCP, lei não sei quantos, artigo não sei quantos. Porque não pode requerer marcas, não pode requerer tecnologias, não pode requerer uma data de coisas que não fazem sentido. Um concurso público ou uma aquisição de tecnologia é uma oportunidade para organizações, já indo além da administração pública, para mudar a sua infraestrutura.
Portanto, não é uma coisa para ser feita anualmente. É uma coisa para um plano de 5 a 10 anos. E quando compram a 5 a 10 anos e mantém-se de 5 a 10 anos. Quando mudam, é para mudar e, portanto, incorpora mudança da infraestrutura, da maquinaria, da migração dos dados, da formação dos utilizadores. Façam tudo uma só vez. Sim. Mas é que o problema é que tem que haver... os órgãos dirigentes das instituições que potencialmente estariam interessadas nisso muitas vezes não têm a formação adequada, os conhecimentos para tomarem decisões nesse aspecto. Tem a ESOP, Ou os concursos são um grupo opacos. de trabalho sobre a criação de OSPOs, que é o Open Source Program Office, que são núcleos de apoio ao Open Source dentro das organizações. Agora, se eu continuo isto, são mais 2 anos. Espera aí. Sim. Mas tens razão. Sim, Não percam o próximo episódio. Tens razão, mas é outro. Eu só quero deixar aqui uma pequena nota. Concordo exatamente com o que o Jardim disse sobre a mudança nas organizações, a mudança da tecnologia nas organizações, e é importante também que há uma coisa que costuma ser pensada, que é planear a adoção, mas raramente se planeia a saída. E acho que há aqui um papel importante para núcleos como o que o Gerardo acabou de dizer estarem envolvidos com os gestores de tecnologia nas organizações a planear a entrada e a saída. Os diamantes são eternos. Todo o ciclo de vida. Até estou com comichão, Diogo. Tantas vezes que eu concordo contigo neste episódio. Uma hora inteira a concordar contigo. Até estou aqui vamos acabar com isto. urticária. Vamos acabar com isto. Este já não pode ser. Temos mesmo que acabar o episódio. Gerardo, de certeza que vais ter que vir cá mais vezes. Para a semana à mesma hora. Eu deixo já o convite feito. Pronto, quero só dizer que este show foi produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrone, pelo Deixa o Miguel. nosso convidado se despedir com dignamente, que a gente não sabe se é já para a próxima, que ele não aceitou. Espera aí um bocadinho, Diogo. É verdade. Muito obrigado por teres vindo, teres aceito este nosso convite. Espero que aceites o nosso convite para voltares. Com todo o gosto. Olha, já está. Pronto, está feito. Então não podemos despedir, já agora, Gerardo. Vá, fecha isto, Diogo, que a gente para a semana está cá outra vez. Mas diz-nos só onde é que as pessoas podem encontrar a ESOP e entrar em contato com a ESOP. ESOP.pt ou info@esop.pt. É o GVLX em todo lado, digo Quase. eu. Exatamente. Então não se esqueçam de ir ao esop.pt, deixem o vosso like e subscrevam. ESOP 10 com descontos no Lidl, como é habitual. Pronto. Eu já disse quem produziu, quem editou é o Alexandre Carrapice, o Senhor Podcast, e até para a semana. Até para a semana. Deus.